não haverá nada em nós que receberá qualquer tipo de mudança, envelhecimento, degradação ou qualquer outra fragilidade tal como nós conhecemos. Nós não conheceremos mais as fragilidades próprias desse tempo. Nós viveremos num reino perfeito, onde Cristo reina e as suas leis são obedecidas. Boa noite, amado irmão, amada irmã, graça e paz. Nós estamos começando mais um IPC Talk. Mais uma sexta-feira que você participa com a gente do nosso estudo bíblico no formato online, no formato podcast. Então, a gente trabalha texto bíblico, versículo a versículo, tema por tema. E a gente tem estudado ao longo desse ano, né, desde o ano passado, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a gente diz para você, principalmente você que chegou hoje aí, de repente, está assistindo o vídeo, que estamos na reta final, acabando o capítulo 15, o penúltimo capítulo da carta. Então você pode acessar depois os outros episódios. Também aproveito a oportunidade para pedir para você que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se você é inscrito, dá uma olhada aí no sininho que aparece aí para ver se as suas notificações estão ativadas, porque isso é importante também, porque se você ativar as notificações, sempre que o nosso canal publicar algum conteúdo, algum vídeo, você vai receber uma notificação. Aí você vai lá, vai clicar, vai abrir, vai assistir. Então, se você é inscrito, mas não ativou as notificações, pode fazer isso também. E compartilhe, clique aí em compartilhar, copie o link, joga no status, joga nos grupos, manda nos grupos da família, compartilha aí para que outras pessoas também tenham acesso e a oportunidade de se juntarem a nós nesse estudo. Estou com o pastor Wanderley aqui e nesse momento eu queria passar a palavra para ele, que vai fazer uma saudação e também depois orar para que a gente leia o texto e proceda com o estudo. Boa noite, galera. Tudo bem? Graças a Deus, juntos novamente. Que a graça de Cristo seja com vocês. E como é bom poder estarmos aqui para já concluirmos o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Encerrando essa série, dentro da série, porque estamos aí há 4 semanas falando sobre o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E o tema é a ressurreição dos mortos. Tanto é importante que Paulo gasta nesse capítulo 58 versículos, porque dado a importância que esse tema tem. Se tem importância para Paulo e teve para a primeira igreja, para as primeiras igrejas, também tem para nós e será um desafio concluirmos esse tempo aqui de estudos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças porque podemos estar aqui juntos para celebrarmos a palavra do Senhor. Que essa palavra seja iluminada aos corações, as vidas que agora estão nos ouvindo. Permita-nos, ó Deus, ser instrumentos teus para edificar a tua igreja, para edificar aqueles que nos escutam. É o que oramos a ti, Senhor, por meio de Jesus e na força e no poder do Espírito. Amém. Amém. Querido, abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 58, concluindo assim, fechando o capítulo 15. Diz assim o texto: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória?
Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É isso, irmãos. O apóstolo Paulo ele conclui explicando que essa transformação final, a gente já vem falando sobre a ressurreição de Cristo como a base da ressurreição, da doutrina da ressurreição dos mortos. No último episódio, a gente falou sobre as questões envolvendo o corpo glorificado, né, o objetivo principal de Paulo era mostrar que os ressuscitados no último dia, para a glória eterna, terão um corpo, que é o ponto central aqui, né? Não serão algo que pareça ter um corpo, um espírito, algo inanimado, mas terá um corpo. E agora ele conclui falando que é necessário, né, que a transformação final é necessária porque o corpo atual não pode herdar o reino na forma que está, na forma atual. Então essa mudança ela ocorre instantaneamente quando Cristo volta. Então a morte é de uma vez por todas derrotada, para a gente resumir, né? De forma final e definitiva. E tem uma canção que eu acho que é infantil, né? Que as crianças cantam às vezes na igreja, que é no céu não entra pecado. No céu não entra nada que represente essa vida marcada, manchada, melhor dizendo, né? E caracterizada pela influência do pecado. Eu acho que talvez seja essa a ideia inicial aí que a gente pode pegar de ponto de partida para começar a falar, né, desses versículos. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar aquilo que é incorruptível, né? Então é preciso que haja uma transformação, uma mudança, uma padronização que se conforme àquilo que está reservado para os santos na vida eterna. Eu queria dar a oportunidade de falar aí ao pastor Vanderlei. Então, vamos lá. A princípio pode parecer que esse carne e sangue que Paulo diz que não herdará o reino de Deus, que Paulo está aqui concordando com os gregos, de que ele também tem algum tipo de problema com a matéria, com a corporalidade. E não é. Ele quer dizer aqui que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus nas circunstâncias da transitoriedade desta vida, da fragilidade que é a vida humana, da impotência que carrega o corpo humano desde que ele foi manchado, como já disse o pastor João, pelo pecado. Porque se pensarmos que e que trata-se do corpo como essência, de que ele em si, o corpo e o sangue, a carne e o sangue que Deus criou na sua essência, no objetivo primeiro, resultado da criação divina perfeita, carregava em si limitações, inclinações para o mal e para a maldade, nós estamos também estabelecendo um juízo de valor sobre o Criador, à medida em que estabelecemos uma negativa sobre a criação. A gente está falando que Deus criou algo limitado e ruim. Limitado e ruim que não pode entrar no reino dos céus. Mas a ideia do apóstolo Paulo é dizer, este corpo, esta realidade do corpo da humanidade, porque Adão significa ser humano. Então, a realidade dos vários Adãos, como nós, que todos nós somos, nos impede de entrar no reino dos céus. É por isso que é preciso uma transformação, que é o que vai dizer o versículo seguinte. Porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembro os irmãos aqui, a gente vai falar mais sobre esse versículo seguinte, que dormir é uma metáfora de Paulo para a morte. Falo isso porque há muitas pessoas que acham que após a morte o estado daqueles que partiram é de sonolência e de dormir até a volta de Cristo, então serão despertos e então serão ressuscitados dos mortos. Não. É claro para a gente, pelo texto das Escrituras, tanto do Novo como do Antigo Testamento, que dormir trata-se de uma metáfora, de um certo eufemismo, de uma tentativa de minimizar
o que é a morte. Em vez de falar morreu, a gente fala faleceu. A gente costuma falar, também tem o eufemismo, né, que a gente usa, que é mais popular, que é o descansou. O irmão fulano de tal descansou no Senhor. A gente não usa muito dormir, talvez por causa também disso, né, dessas compreensões que existem em outras denominações, seitas, né, na verdade. A gente evita a expressão dormir, mas a gente usa com muita naturalidade a expressão descansou no Senhor, fulano descansou, né? Que também traz o mesmo sentido, né? No sentido de morrer, simplesmente partir, morrer. E é o que o texto disse, né? Revisando aqui. Corpo e sangue, na atual circunstância, não é do reino de Deus, não porque Deus tenha corpo e sangue como sendo em si imperfeitos, em si são plenos, completos, porque Deus criou assim, mas a natureza humana, marcada pelo pecado, limita a nossa existência, tanto aqui como nos impede de ir à eternidade com essa mesma realidade. E ele vai para o segundo versículo para dizer: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E aí ele usa aqui no versículo 52 uma expressão que é do apocalipsismo, que está muito presente no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o desvelar, o revelar, quando algo que está encoberto e você tira o véu e você então vê aquilo que está encoberto. O desvelar é tirar o véu da cabeça e mostrar o que está de fato ali acontecendo. Então, o livro do Apocalipse é um livro que tira o véu, que destrava os nossos olhos e nos faz compreender qual é a realidade que vai acontecer após a morte. E um dos temas que Paulo volta, que está presente na primeira epístola que Paulo escreveu, que foi a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é essa expressão aqui, num momento, num piscar e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É a mesma ideia que está lá, de uma procissão dos santos que já partiram, de que eles virão juntamente com o Cristo e que eles, antes de nós, serão ressuscitados, e nós, que não tivermos morridos, não poderemos ser ressuscitados. A única possibilidade é que esse corpo que agora está, se Cristo voltar agora, seja transformado, já que a ressurreição trata-se de levantar dos mortos. É interessante isso, porque talvez as pessoas não entendam de imediato. Algumas coisas que podem parecer mais óbvias, às vezes não são, né? Que quando Paulo fala que alguns não dormirão, ele está dizendo que haverá geração que vai contemplar a volta de Cristo, estarão vivos. Pode ser a nossa geração, pode ser a geração daqui pode ser o meu tetraneto, pode ser daqui a 100 anos, 50 anos, 200 anos, 1000 anos. Pode ser que Jesus volte no ano 5000 e alguma coisa, a gente vire poeira. Exatamente. No esquecimento. É nesse sentido que ele está dizendo, né? Então, a perspectiva... E Paulo está dizendo isso também porque parece que isso é uma dúvida bem, bem ampla no contexto da igreja primitiva, né? Porque até mesmo em Tessalonicenses há essa tensão também. Peraí, como é que vai ser com os vivos? Como é que vai ser com os que já partiram? Então, Paulo esclarece uma dúvida, talvez fosse uma dúvida até de uma forma um tanto que geral naquele contexto. E é aquilo que o pastor Wanderley falou, né? O Paulo traz um pouquinho dessa linguagem apocalíptica, né? Tanto no 51 quanto no 52. No 51 ele já traz um pouquinho também, quando ele vai dizer que eu vos digo um mistério, né? Algo que era oculto, agora está sendo revelado, e revelar é justamente o sentido de Apocalipse, né? Apocalipse é revelação. Né? No soar da última trombeta, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, haverá a ressurreição final. A ressurreição final. A transformação será repentina, irresistível, universal entre os crentes. Mortos ressuscitam incorruptíveis e aqueles que estão vivos serão transformados, né? E como será esse corpo transformado? A gente fala do corpo incorruptível, falamos bastante disso no último episódio,
Mas Paulo ele paulatinamente no capítulo ele vai detalhando como será esse corpo incorruptível. Aí ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, e aí eu paro aqui para explicar. Vamos lá. O corpo nosso hoje corruptível porque o nosso corpo está destinado à degradação. Por mais que nós venhamos a viver, por mais que sejam longos nossos dias, eles vão terminar. A morte é uma sentença universal. A morte, ela é inescapável, como já disse o pastor João. Ela é imprevisível, ela é inescapável. Ela nos alcançará. Só há uma possibilidade da morte não nos alcançar. É Cristo vir nos céus, resgatar a sua igreja e nos transformar. Porque esse corpo corruptível, se não baixar a sepultura, não irá ressuscitar, mas irá ser transformado. Que no processo é o mesmo processo que os que morreram também serão submetidos. Eles deixarão para trás um corpo que serve e que é sujeito à dor, ao sofrimento, à velhice, à degradação, à falta de algo que o torne pleno. E irão ser engolidos por aquilo que nós chamamos de incorruptibilidade. Não haverá nada em nós que receberá qualquer tipo de mudança, envelhecimento, degradação ou qualquer outra fragilidade tal como nós conhecemos. Nós não conheceremos mais as fragilidades próprias desse tempo. Nós viveremos num reino perfeito, onde Cristo reina e as suas leis são obedecidas. Então, o apóstolo Paulo está preocupado em falar disso. De um corpo incorruptível que é revestido de incorruptibilidade. Vestir de novo, tomar uma nova vestimenta. O que é mortal se revestir, porque essa palavra vai sendo repetida, se revestir de imortalidade, ser revestido, algo que vem de fora para dentro, né? Algo que vem de cima. É Deus quem vai nos revestir. Assim como também foi a ressurreição do Filho de Deus, de Jesus. Quem levantou Jesus dos mortos foi o Pai. O Pai o levantou, porque o Pai reivindicou o seu corpo, já que ele não era injusto, já que a morte dele era uma morte substitutiva, uma morte representativa. Substitutiva porque nos substitui, nós todos, a raça humana inteira. E representativa porque ele é o cabeça da humanidade, assim como Adão é o cabeça da humanidade. O novo Adão, Jesus, o Nazareno, o Messias, nos representa e por isso mesmo o Pai o levantou e o revestiu de imortalidade, o corpo que ele assim tinha, para que pudesse reinar para sempre ao lado dele. Sim, e também a questão, olhando para a ressurreição de Cristo, na questão da demonstração clara da plena satisfação da ira de Deus contra aquilo que a obra de Cristo foi destruir, né? Que são os inimigos do povo de Deus, né? Que é a Satanás, a morte, a influência do mundo em nós, inclusive a morte, né? Que é citada aqui. Porque a própria Escritura vai dizer, né? Por que Paulo está trabalhando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, há elementos e características dessa vida aqui, quando ele vai falar sobre, voltando rapidamente, né? Para contextualizar, de carne e sangue, né? O que ele está se referindo é justamente à humanidade mortal e decaída, né? Não é a matéria. E porque ela carrega marcas do pecado. E o salário do pecado, o resultado do pecado, a consequência, a paga do pecado é a morte. Então, a ressurreição de Cristo demonstra que a satisfação, houve plena satisfação da ira de Deus, da justiça de Deus
contra o pecado, e nós nos apropriamos disso. Um sinal claro de que nós nos apropriamos disso em Cristo Jesus é que a gente não carregará nesse corpo que herdará a imortalidade e a vida eterna nenhum resquício de corrupção e influência do pecado. E o maior deles é a consequência maior, que é a própria morte. Então, a morte é derrotada, né, de uma vez por todas. A morte ela já é derrotada na cruz e na ressurreição, mas na consumação você tem ali o termo popular que a gente costuma usar, né, o fechar o caixão da morte. Né? O fechar o caixão totalmente, né? A morte morre completamente, né? Na consumação dos séculos, quando Jesus Cristo volta. É o que ele vai dizer no final do versículo 54. Que é quando este corpo corruptível se revestir dessa incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então de fato se cumpre a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. E aí, onde está a morte, a tua vitória? 55. Onde está a morte, teu aguilhão? Que Paulo traz talvez algo que fosse um cântico, né? Uma poesia da igreja cristã, da igreja primitiva. Né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque justamente o aguilhão da morte é o próprio pecado. Grito de guerra, né? É um grito de guerra, né? É um grito de guerra, de fato. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o próprio versículo 56 vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. Né? E uma vez que Cristo satisfez isso e nós nos apropriamos, nós não mais sofremos a influência, a penalização dele para a vida futura, né? Para quando Jesus Cristo voltar. É interessante, né, como eu estava falando aqui com o João, que esse grito de vitória, essa exaltação, é como se fosse uma doxologia, algo muito próximo disso também, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? É uma forma retórica de se falar e de gritar e de proclamar a sua fé, a sua esperança na ressurreição dos mortos. E a igreja deveria, eu imagino, João, a igreja gritando, exaltando, e mesmo diante dos irmãos que eram devorados pelos leões, dos que eram lançados para serem comidos pelos lobos, e aqueles que eram amarrados e queimados em praça pública, eu imagino que a igreja cantava, a igreja falava: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque a morte não irá por fim Sim. a nossa existência. É no sentido de que a morte não tem como limitar a nossa existência real. A nossa existência real se dará porque nós seremos revestidos. Esse corpo que agora é queimado pelos romanos, esse corpo que agora é devorado pelos leões, será revestido de uma incorruptibilidade que nos tornará em glória superiores a tudo que nós conhecemos. E eu acho interessante essa citação de Paulo aqui, voltando um pouco para a questão teológica, que Paulo diz: a força do pecado é a lei. Mas antes ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Ele diz o aguilhão. O aguilhão era um tipo de ferroada que dava-se no cavalo para que ele não saísse da direção. Era um tipo de instrumento que ele colocava junto aos pés do cavaleiro, que se assentava para que, quando o cavalo, o animal, se revoltasse, dava-se uma cutucada nele para ele continuar indo na direção de quem está domando. Então, o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte é o pecado, porque é o pecado que sempre nos lembra da nossa condição. O pecado nos marca e nos lembra da nossa condição limitada, frágil. O pecado nos lembra que essa carne vai apodrecer. O pecado nos lembra que a terra vai nos engolir, que a terra vai nos devorar. E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque Paulo usa a lei de forma tão negativa aqui. Paulo usa a lei de forma negativa em alguns momentos, quando fala da lei, não como a vontade de Deus,
não como o propósito de Deus para a vida do homem que está dentro da aliança. Quando ele fala assim da lei, a lei é positiva, porque a lei é uma dádiva, a lei é um dom. A lei é um dom que eu recebo de ter uma direção, de ter um caminho, de ter um comportamento, um modo de viver. É o modo que vive quem está dentro da aliança. Mas aqui não, aqui Paulo está falando da lei como um instrumento de denúncia. Ela revela o nosso pecado. De revelação da nossa iniquidade. A lei como um instrumento que diz, você está errado. É um instrumento de condenação. A lei ressaltando os meus pecados. Avulta a culpa e o pecado, né? Tornando o pecado mais claro. É a mesma lei que Paulo vai dizer em Romanos, quando ele vai dizer, permaneceremos nós no pecado? Sim, sim. Para que a graça superabunde? Não, é a lei na forma negativa, dando a nós a compreensão da nossa miséria, da nossa realidade fragmentada, cheia de marcas, cheia de fissuras, e a gente, nesse sentido, é que Paulo diz que a força do pecado é a lei, somente nesse sentido. É exatamente isso, né? A lei como algo que aponta e avulta a nossa culpa, o nosso pecado. E aí, nesse aspecto, ela nos condena, né? Porque nós somos incapazes, por natureza, de obedecê-la plenamente. Então, e para nós cristãos, ela exerce, né? Ela nos leva em direção à graça e a Cristo justamente nisso, né? Porque você começa a compreender, você fala assim, eu sou incapaz de... Né? Faz parte da nossa trajetória em algum momento, né? Talvez alguns cristãos ainda não tenham isso com clareza, mas faz parte da nossa jornada com Cristo, em algum momento, a gente ter essa compreensão muito clara da nossa própria limitação, né? E essa limitação vem justamente dessa compreensão, de quando você contempla a lei de Deus e vê que a lei de Deus é perfeita, mas ela, por causa do nosso pecado, torna-se algo que é impossível de obedecer. É por isso que Cristo é que a cumpre. E, ao mesmo tempo, por ser impossível de obedecer, ela vai revelar justamente a nossa própria fraqueza. Então, é nesse aspecto, né? Porque a gente vive essa tensão, né, a todo momento, de hora ver a Escritura se referindo à lei de forma positiva, hora de forma negativa, e aí as pessoas pensam assim, a lei é boa ou não é? Né? A lei é boa ou é ruim? A lei é boa, a lei de Deus é boa. Ruim é o nosso pecado. Então, e a lei demonstra, deixa claro o nosso pecado. Pois é, exatamente. A lei aponta, olha você, a lei é o espelho, exatamente, que me faz ver a minha natureza, exatamente, a minha realidade, e a lei nesse sentido é ruim. Mas se eu vejo a lei como um roteiro para a minha vida, como sendo a direção que eu devo viver, como sendo o programa daquele que está dentro da aliança, porque é exatamente isso que a lei é, um programa de vida para quem está dentro da aliança. É a forma que deve viver quem está dentro da aliança. Então, nesse sentido, eu posso ver como dádiva. Por isso que eu gosto muito de citar, né, o princípio da graça que antecipa e precede a própria lei. Né? A gente só consegue obedecer por causa da transformação que a graça opera em nossos corações. E obedecer da maneira correta, né? Ainda que não perfeitamente nessa vida, mas obedecer da maneira correta. O próprio texto lá de Êxodo, quando Deus traz a lei, né, Deus traz no contexto de libertação. Deus liberta o povo, né? Ali é uma analogia da própria manifestação da salvação de Deus à humanidade. Né? Ele tem a graça da libertação, da escravidão. Né? O povo é liberto da escravidão. E aí, liberto da escravidão, né, para peregrinar em direção à terra prometida, e aí sim Deus dá a diretriz, Deus dá a lei. Deus não dá a lei para eles obedecerem no Egito, para, se obedecerem, libertar. Né? Isso, inclusive, é uma analogia da nossa própria história, né? Porque Deus ele não nos condicionou a libertação a uma obediência prévia. Porque ele fez a promessa. Primeiro ele fez a promessa, primeiro ele mudou quem nós somos, mudou o nosso status, a nossa natureza, e aí nos habilita a vida de obediência. Primeiro ele chamou Abraão, Sim. Primeiro colocou Abraão dentro da aliança, primeiro fez promessas, primeiro trouxe Abraão para um lugar privilegiado, primeiro selou isso com a circuncisão, aí depois de muito tempo ele foi. Exatamente. Agora está aqui a lei. Agora está a lei. Agora você vive exatamente. assim. A lei é para o povo que está inserido na aliança. E aí o povo, uma vez inserido na aliança, ele
olha para a lei e deseja obedecê-la. Né? Deseja obedecê-la. Mas graças a Deus, versículo 57, né? Que nos dá vitória. E o grito não para, né? O grito não para no tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte tua vitória, onde está a morte teu aguilhão. Né? Graças a Deus, né? A gente consegue até inferir, né? Como Paulo, né? Discursando, né? Discursando. Graças a Deus que nos dá essa vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é aquele que garante tudo isso, né? Garante tudo isso. E encerra no versículo 58, falando, portanto, né? Uma vez conscientes de tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gosto muito desse versículo, que eu até estava falando sobre esse versículo ontem, né, dando uma palavra de encorajamento para alguns irmãos, né, sobre o servir. E às vezes esse versículo acaba sendo um pouquinho tirado desse contexto da ressurreição dos mortos, né, para poder ser usado, às vezes, para poder justamente dar posse a alguém. E eu não vejo como algo totalmente errado, porque é justamente o motivo pelo qual nós servimos e servimos com alegria, sabendo que a gente está fazendo algo que não é inútil, né? Porque no sentido aqui de vão é isso, né? Algo que não é inútil. É saber que a nossa vitória é garantida. Então a gente trabalha, né? Eu costumo às vezes usar esse exemplo. A gente trabalha num time vitorioso, que já tem a certeza da vitória. Então a gente serve e deve servir com alegria nessa perspectiva e nessa esperança de que os nossos adversários, os adversários do povo de Deus já estão derrotados. A gente está aguardando, sim, a consumação de tudo, mas, né, o ato de servir, aquilo que nós fazemos e a nossa vida, ela não é vã, ela não é destituída de sentido, ela não é inútil. Né? Aquele que é chamado para o serviço, inclusive, no povo de Deus, ele tem que fazer com zelo, alegria e dedicação. Por quê? Porque está fazendo algo que não é inútil. No Senhor, com base em tudo que a gente viu, o nosso trabalho, o nosso serviço não é vão. Né? E interessante que essa questão da obra, do serviço que você propõe, e eu faço um alerta que aconteceu na igreja de Tessalônica. À medida em que eles souberam que a vinda de Jesus, ou pelo menos ele tinha essa percepção, eles tiveram essa percepção equivocada, né, que se mostrou equivocada, mas a comunidade tessalônica teve a impressão de que a vinda de Jesus seria muito breve, muito rápida, imediata, naquela geração. Então eles abandonaram a tudo que estavam fazendo, e eles abandonaram o trabalho, eles abandonaram o serviço, eles deixaram de testemunhar para viverem ociosos, apenas adorando, apenas preocupados com a realidade vertical, a comunhão vertical, porque a vinda de Jesus era certa. Mas o texto diz, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, ou seja, continua o trabalho, continua o serviço, não é vão, e vocês não devem parar. Vocês receberam a graça de permanecerem firmes, de permanecerem inabaláveis, mas para continuar o trabalho até a volta de Jesus, até o retorno glorioso de Cristo. Meu sonho é morrer aos 95 anos pregando o Evangelho, servindo a Cristo, porque a gente precisa servir até o último dia, até o último fôlego de vida. Cristo nos deu uma missão nessa terra. O trabalho que nós servimos, o trabalho que nós entregamos, ele nunca vai ser inútil. A gente vai sempre se doar, e vai ouvir dele no final que nós fizemos o mínimo, porque é o mínimo que a gente faz, a gente dá a graça de Deus que nos é dada. Então, Paulo conclui dizendo, sejam sempre firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, a gente recebe de Deus a recompensa. E a recompensa, ela vem através de nossas obras, nosso serviço. A salvação vem pela graça, mas a recompensa vem do serviço. E o serviço que nós somos recompensados, nós colocamos aos pés de Cristo, porque é por meio dele que nós temos a perseverança e a força para realizar. E é para ele que nós fazemos, e a glória é dele, não nossa.
Sim. E outra coisa também que uma percepção que eu tenho desse texto, quando traça essa relação entre a ressurreição como algo central para o evangelho e a questão do servir, que, conversando sobre esse texto, né, como eu falei, eu trabalhei esse texto essa semana para encorajar alguns irmãos sobre o servir, e eu falava, né, em que momento da história da igreja o fato de compreender a grandeza do evangelho e da doutrina da ressurreição dos mortos se separou na prática cristã do exercício do servir, né? Porque eu acho que antigamente as pessoas elas tinham a compreensão da grandeza do evangelho e eram transformadas pelo poder do evangelho, e eu acho que já eram automaticamente impulsionadas ao serviço, né? ao trabalho no Senhor. E parece que hoje não é assim, né? Você precisa ensinar as pessoas e motivar as pessoas a servir. Parece que para muita gente o poder do evangelho, a doutrina da ressurreição, a mensagem poderosa do evangelho não é suficiente para levar ela em direção ao serviço, né? Que faz parte também da trajetória cristã. Então, acho que esse texto também aponta para essa realidade, né? De que uma coisa está estreitamente ligada à outra. Você compreende a grandeza do evangelho, você compreende de que os seus adversários foram derrotados na cruz por Cristo Jesus, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, e isso automaticamente motiva você a trabalhar para o Senhor, né? Certos de que o trabalho não é vão. A motivação é para esta vida e para a vida futura. Exatamente. Na expectativa da vida futura, nós já agora nos regozijamos, sabendo que o nosso destino já está resolvido, de que a nossa esperança ultrapassa todas as realidades desse mundo, e como nós começamos a falar desse texto, lá no primeiro episódio que nós tratamos da ressurreição dos mortos, que infeliz é aquele homem que depende desta vida. Versículo 19, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Exatamente, e acho que a obra se conclui de Paulo aí, pelo menos o capítulo 15. Sim. Gente, por hoje é só, encerramos nosso episódio. Temos mais um capítulo ainda pela frente, então reta final de ano, você está cansado, né? Você está esperando já o ano novo, nós também, mas fica com a gente aí até o final da série, tá bom? Mais um capítulo pela frente, mas hoje a gente encerra. Se você não curtiu o vídeo, curta o vídeo, compartilha aí, porque vai ficar disponível no canal para que em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, você ou outra pessoa assista. E nós agradecemos a sua audiência de coração. Você tem participado, você que tem somado com a gente aí também na divulgação. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, e te conceda um final de semana abençoado. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pela tua obra realizada por intermédio de Cristo Jesus na nossa vida, na vida dos meus irmãos que assistem, acompanham. Deus, nós somos encorajados por essa palavra, principalmente aquilo que vimos aqui no final, no versículo 58, de que nós devemos permanecer firmes, alicerçados, inabaláveis e abundantes, consequentemente, na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é inútil, não é vão. A compreensão da grandeza do Evangelho em nós, que nos muda, que muda a nossa realidade para a vida futura e para essa vida, deve nos mover em direção ao serviço, para que o teu nome seja glorificado e cada vez mais conhecido, Senhor, através de nós. Agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra. Rogamos as bênçãos do Senhor, ó Deus, na vida dos meus irmãos que acompanham, daqueles que vão ter em algum momento contato com esse conteúdo. Toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a minha vida, a vida do pastor Vanderlei, a vida de todos, Senhor, que trabalham para que esse trabalho online aconteça. Deus, oramos assim, agradecidos, animados pelo teu Santo Espírito, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.